Salve, salve, galerinha! Papoca aí, galera, o dedo aí nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, que é o professor Eliseu. Deixa o like desta aula. Galerinha, então nós vamos falar agora, nós vamos falar aqui, galerinha, da Primeira Grande Guerra Mundial, galerinha. Primeira Grande Guerra Mundial, galerinha, Então, galerinha, essa grande guerra aqui, de 1914 a 1918, galerinha, é a guerra, no caso vai ser a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de nós vermos isso aqui, eu vou na sequência aqui, já eu coloco, né, a gente vai falar um pouquinho. Galerinha, veja aqui, Então, eu creio, estou até olhando, isso aqui é uma nova edição, né, até dos historiadores da Moderna, que eles estão trazendo o uso de animais. O uso de animais, porque se nós ouvirmos falar, quase eu creio que vocês ainda não ouviram, galerinha, falar do uso de animais na Primeira Guerra Mundial, ou em qualquer guerra, né, na Primeira ou na Segunda. Então a gente vai sempre ouvir do armamento bélico, né, de canhões, de tanques e tudo mais. Mas nós não ouvimos falar do uso de animais na Primeira Grande Guerra Mundial. Então, eu vou estar trazendo aqui sobre o uso de animais na Primeira Guerra Mundial para ressaltar esta importância dos animais na Primeira Guerra Mundial, porque não se ouve falar, né? Não, eu ainda não vi nenhuma aula falando do uso de animais, né? Pelo menos eu ainda não prestei atenção. Então nós vamos aqui, eu vou estar trazendo esse uso de animais e nós vamos ver que era bem interessante que em meio todo a esse caos que a Europa estava vivendo, alguém, no caso os soldados, vão ter com quem se familiarizar, né? Com quem, pelo menos tentar conversar, mesmo que o animal não responda, né? Porque nós sabemos que os animais são irracionais, mas eles sentem, eles compreendem e eles se apegam à pessoa. Então, isso aqui é indiscutível para nós. Então, galerinha, se você vê, aí você pode até perguntar, professor Eliseu, me diz o que tem a ver, eu vou até colocar bem aqui assim, outra cor. Então, galerinha, aqui nós estamos tendo essas duas nações, né? Essa aqui não é uma nação porque aqui o Reino Unido pode ser tanto mais na figura da Inglaterra, mas o Reino Unido, no contexto geográfico, nós vamos ter tanto a Inglaterra, países de Gales, a Escócia e também a Irlanda do Norte. Mas aqui, quando falar de Reino Unido, o principal aqui, galerinha, era a Inglaterra. Pode até colocar bem aqui assim, Inglaterra, viu? Coloque bem aqui assim. Aqui é a França normal. Então, o que tem a ver, o que tem a ver esses nomes, né? Esses nomes aqui, Então, galerinha, como nós estamos falando de animais, galerinha, presta atenção aqui. Vou até mudar a cor da caneta, Então, nós estamos falando de animais, a importância dos animais na Primeira Guerra Mundial. Tanto teve essa utilidade para levar pessoas doentes ou pessoas, né, para ir para a luta, armamento, tudo enquanto para servir de alimento, que os animais também vão ter essa utilidade. Para vocês terem uma ideia, né, não pensem que os animais não teriam essa utilidade se não tivesse alimento, com certeza, né? Soldados e alimentos do carregamento. Então, nós não descartamos nada se numa região não tivesse comida, então eu creio que os animais serviriam de comidas também. Galerinha, eu até mudei a cor. Vocês estão vendo esses dois países aqui, né? No caso aqui é a França, aqui na figura do Reino Unido. Galerinha, ambas, usaram, respectivamente,
Galerinha, anotem aí que isso aqui é um preço de ouro, respectivamente. Olha aqui, ó. 1.500.000 e ou esse aqui ou esse, ó. 1.000.000. Então, galerinha, veja aqui. Eles usaram ou 1.500.000 1.500.000 animais e 1.200.000, né? 1.200.000 animais. Então, veja aqui, galerinha, esta aqui foi uma quantidade de animais usado pelas essas nações, tanto a França quanto o Reino Unido aqui na figura da Inglaterra. Então vocês estão tendo, galerinha, um detalhe de 1,5 milhão a 1.200.000 animais. Então isso aqui eu vou até colocar para não ficar dúvida, ó. Anotem, galerinha, ó. Animais, viu? Para vocês terem uma ideia, a quantidade de animais que foram usados na Primeira Guerra Mundial. Na primeira, galerinha, que é na primeira, não esqueçam disso. Então eu vou até mudar aqui. Veja aqui, galerinha, ó. Nós estamos falando de cavalos e soldados, galerinha, ó, viu? Isso aqui são os animais cavalos, ó. Apesar da tecnologia bélica que se desenvolveu num período, os cavalos continuaram a ser largamente empregados, não só nas linhas de frente da guerra, da Grande Guerra, mas aqui, galerinha, ó, anotem: transporte de armas, soldados e alimentos, galerinha, viu? E no carregamento de também feridos. Então, vocês estão tendo, galerinha, aqui um detalhe muito bem legal da questão do uso de animais na Primeira Guerra Mundial, pois nós não ouvimos falar do uso de animais, né? Praticamente só veio falar da questão... pode ser a questão de montado, mas nunca vi ninguém trazendo uma estimativa, né? Uma estimativa correta. É claro que nós não temos uma estimativa exata. Então, isso aqui, galerinha, é uma estimativa de 1,5 milhão a 1.200.000 cavalos, galerinha, viu? Animais aqui é cavalos, galerinha, para vocês terem uma ideia no uso da Primeira Guerra Mundial. Galerinha, eu tô falando dessas duas aqui, ó, França e Reino Unido. Não estou falando da Rússia, não estou falando, galerinha, da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, não estou falando da Itália. Então, galerinha, fique de olho que esta sentença aqui se refere a esses dois conglomerados aqui, tanto o Reino Unido, na figura da Inglaterra, vocês podem ouvir Reino Unido, vocês podem ouvir a Grã-Bretanha, ou vocês podem ouvir a Inglaterra, mas quando fala de Reino Unido, nós estamos falando aí desses 4 países, porque duas ilhas, e como são as Ilhas Britânicas, sempre quando acontecia uma guerra, todos os 4 países eles se envolviam junto, né? Para vocês terem uma ideia. Galerinha, ó, veja aqui, agora vocês podem até perguntar: professor Eliseu, ó, professor, onde foi que esse povo arrumou tanto animal, né? Isso aqui é uma perguntazinha que vocês podem fazer. Professor, onde foi que arrumaram tanto animais para a guerra? Então, vejam aqui que nós vamos ter esta referência, ó. Então, onde conseguiram vários animais? Onde, professor Eliseu? Aragão. Onde conseguiram tantos animais? Galerinha, tá aqui, ó. Veja aqui que esses animais eram importados. Então, vamos responder aqui, galerinha. Não deixem em detalhe, ó. De onde foi, professor? Importados.
Importados. Galerinha, com geografia, o que que significa importado? É algo que você compra de fora ou você transporta de fora, viu? Então, olha aqui, ó. Importados. Galerinha, quando fala de principalmente, ó, principalmente dos Estados Unidos, galerinha, o autor, ele cita aqui principalmente dos Estados Unidos. Então, não temos certeza quais são os outros países que importaram animais. Se o Brasil importou, ou se os... Eu creio que o Brasil, como vai ficar mais longe, eles vão importar naquela região mais próxima. Então, veja aqui, o autor está dizendo principalmente dos Estados Unidos da América. Então, não tem como eu te dizer de qual foram as outras regiões, porque os autores não comentam. E eu vou citar, galerinha, qual o nome da autora que vai estar afirmando isso. Porque isso aqui é uma historiadora americana, galerinha, que vai estar fazendo esse estudo bem aqui, viu? Então, eu vou citar para vocês já já o nome desta autora, dessa historiadora. Então vejam, tanto os Estados Unidos, aí coloca aqui, galerinha, ó, recrutados, veja aqui, galerinha, das cidades, não diz, galerinha, quais são as cidades, viu? Das cidades e campos, galerinha, então, tanto da sede quanto do interior, nós vamos ter esse transporte de animais para a Primeira Guerra Mundial. Então, eu creio que vocês já estão aí, né, se familiarizando. Galerinha, vai deixando aí o papoca, o like nesta aula. Compartilha, porque essa aula aqui, eu espero que ela esteja ficando bem legal para vocês. Para nós estarmos familiarizando ainda mais, galerinha, com esse conteúdo. Galerinha, aí vocês podem até perguntar, vou botar bem aqui assim de outra cor, galerinha, para me responder de verde. Professor, eu sei que, eu já entendi que o senhor falou que nós vamos ter de 1,5 milhão a 200, ou 1.200.000 cavalos, ó. Aqui, galerinha, ó, quantos animais morreram na... Olha aí, pessoal, Primeira Guerra Mundial. Galerinha, isso aqui tá muito massa. Então, isso é uma pergunta que você vai fazer para o seu professor de história. Galerinha, se você... Oh, perdão, volta aqui. Se você está estudando, ó, tô dando uma spoiler ali, falando um pouquinho da Belle Époque, que nós vamos já chegar. Galerinha, esta aula eu vou papocar ela. Então, papoque aí, galerinha. Nesse canal, vamos fazer esse canal papoca mesmo, porque eu quero deixar vocês bem afiados. Então, galerinha, pergunte para o seu professor de história. Isso aqui, como é uma aula do primeiro ano, isso aqui é uma aula, perdão, do 9º ano e uma aula do 3º ano da Primeira Guerra Mundial. Galerinha, papoque aí, pergunte para o seu professor do 3º ano. Professor, você tem uma estimativa de quantos animais morreram na Primeira Guerra Mundial? Uma estimativa de quantos animais foram para a Primeira Guerra Mundial? E qual foi o país principal, né? Qual foi o principal país que teve essa leva de animais? Galerinha, tô te dando spoiler, galerinha. Então, use, faça bom uso desta aula aí para deixar ainda mais a sua aula mais participativa, mais legal aí com o seu professor. Então, quantos animais morreram, Eliseu, na Primeira Guerra Mundial? Galerinha, ó, aqui diz assim, ó, estima-se... Galerinha, quando eu falo de estima-se que cerca de... O que, professor Eliseu? Olha, aqui é D com E, olha, 8 milhões, Eliseu, 8 milhões, galerinha, de cavalos. Então, quando falar de animais aqui, ó, é cavalos, viu? Vocês podem até botar bem aqui assim, animais, aí vocês colocam cavalos, porque não tem só animal cavalo não, tem a vaca, tem o boi, tem outros animais aí que entram. Então, galerinha,
percebam aí que eu estou falando desse animal. Eu vou já dizer o nome da historiadora, galerinha. Eu espero que não deixa para colocar nesse slide aqui, porque tá bem massa mesmo, galerinha. Então, percebam aí, galera, nos campos de batalha na Primeira Guerra. Então, esse aqui, ó, morreram, nos campos, galerinha. De onde, Eliseu? Galerinha, foi nos campos de batalha, não foi no campo normal, batalhas. Então, galerinha, percebam aí, galerinha, esse spoiler aí, galerinha. Então, vai papocando aí o seu like. Eu sei que essa aula aqui tá ficando... pra mim, eu tô apaixonado com essa minha aula mesmo. Depois eu vou até ver ela não sei quantas vezes para fixar ainda mais e aprender ainda mais. Então, galerinha, aqui vocês têm um panorama. Nós estamos falando, galerinha, aqui de animais. Eu sei que a gente vai ter um bom tempo nesta primeira aula, mas eu quero que vocês entendam, que vocês fixam na mente, entendam direitinho. Então, tá falando de Reino Unido e a França. Aqui tá falando dessas nações que usaram animais, não cita as outras, galerinha, para vocês terem uma ideia. Na próxima aula, como não tem mais como eu colocar aqui, no próximo slide, eu vou papocar aqui o restante que ela disse, ó. Se não der, eu coloco na sequência, ó. Galerinha, vejam bem aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos aqui, historiadora. Galerinha, o nome dela, papoca aí, Eliseu, pra mim, o nome desta mulher. Então, galerinha, veja aqui que eu vou papocar o nome dessa historiadora. Veja aqui, galerinha, essa historiadora, ela é dos Estados Unidos da América. Então, o nome dela é Jane, ó, Tempest, ó, eu vou repetir depois o nome dela. Galerinha, essa aqui é a historiadora americana, a historiadora estadunidense, Jane Tempest. Então, galerinha, aqui ela tá fazendo esse paralelo da quantidade, galerinha, de animais que vão morrer, galerinha, na Primeira Guerra Mundial. Galerinha, essa aula tá bem legal. Então, nós vamos na sequência, porque a carruagem anda, galerinha. Então, galerinha, ó, aqui... depois eu trago uma revisão sobre esses animais. Depois eu vou deixar uma aula para estar revisando, galerinha. Então, ó, desta primeira aula aqui, eu creio que vou fazer uns 2 vídeos aqui. Então, presta atenção, galerinha, ó. Quando falar de La Belle Époque, galerinha, por quê? Professor, vamos aqui, ó. Porque, ó... porque usaram este termo. Qual termo, Eliseu? La Belle Époque. Eu vou colocar aqui, ó. La Belle Époque. Por que, professor Eliseu, vamos usar esse La Belle Époque? Galerinha, percebam aqui comigo. A Europa tava aqui, ó. Europa tava... O que, Eliseu? Tava uma... podemos dizer assim... Uma época de progresso, galerinha. De progresso. Veja aqui que a Europa tava uma época de progresso. A ciência... a questão das próprias cidades se desenvolvendo, galerinha. Então, vocês para ter uma ideia como era que a Europa estava vivendo. E um detalhe, não pensem que os Estados Unidos, galerinha, não vai usar este mesmo estilo de vida. Então, vamos usar esse slide, tá bacana, né? Essas imagens. Mas era para eu ter deixado um slide em branco para mim esmiuçar. Mas eu estarei deixando depois, fazendo esse paralelo, porque eu não sei se vai dar para mim preencher aqui, galera. Então, veja aqui, tá tendo uma primeira ideia. Deixa eu até mudar aqui, galerinha, a cor da caneta. Veja aqui, galerinha, ó. Então, vejamos aqui. Então, vocês podem ver que a Europa estava um progresso. Galerinha, aqui, quem vai se aproveitar, ó,
elite. Viu? Então veja bem aqui, galerinha, a elite, ó, e não era qualquer elite, a elite urbana, galera. Então vejam que a elite urbana passou a adotar, ó, passou a adotar, veja aqui, galerinha, um novo estilo de vida, galerinha, ó. Então, dentro, galerinha, desse novo estilo, nós vamos ter, novo estilo de vida com hábitos, ó. Hábitos, ó. Então, fiquem de olho aí, galerinha, com hábitos que permitiam, não sei se vai dar, ó, que permitiam, olha aqui, galerinha, permitiam ostentar, vou até colocar bem maior, ostentar o que, Eliseu? Sua riqueza, galerinha, ó. Então vejam que por a Europa tá essa efervescência, eles vão agora ostentar. Agora, eu vou até mudar a cor, galerinha, aí vocês perguntam, professor, como era que eles agora estavam ostentando a sua riqueza, professor Eliseu? Eu vou ver, galerinha, se esta cor fica mais bacana, ó. Bem aqui assim, vejamos comigo, ó. Se tu vai ostentar em algum lugar, em algo, presta atenção, ó. Então, para vocês terem uma ideia, ó. Então, o que eles mais frequentavam, ó. A parte do café. Nós vamos ter também, galerinha, aqui, ó, a questão dos bailes, né, dos bailes. Nós vamos ter também, galerinha, ó, teatros. Então, veja, galerinha, aqui o povo rico da Europa vão ostentar nesses lugares e parques. Então, galerinha, aqui tá uma ideia. Então, percebam aí que quando fala de La Belle Époque, a Europa estava uma época bela, uma época sem conflito, sem guerra. Então, você está entendendo. Então, coloque bem aqui embaixo, ó. Essa Belle Époque, eu vou colocar bem aqui assim, época em que a Europa não, isso aqui é um não, não é um M, não estava em guerra, Então percebam, galerinha, que a bela época era essa, uma bela época que todo mundo ia para o café, para os bailes, para os teatros e para os parques, galerinha. Então vejam aqui esta minha ideia, raciocínio comigo, galerinha. Percebam, galerinha, de como isso estava. Como isso aqui não vai dar para eu, colocar os detalhezinhos direitinho, mas eu vou só ler para vocês, ou pelo menos no próximo slide eu creio que estarei colocando. Mas isso aqui representa mais, então percebam, galerinha, como era que a Europa estava, ó. Vou colocar bem aqui assim embaixo, ó. Vejamos bem aqui, ó. Na cidade de Paris, galerinha, ó. Paris fica onde, professor Eliseu? Na França, né? A capital francesa, ó. Veja aqui, galerinha, vai tornar, ó. Tornou-se o que, professor? Vai tornar-se, galerinha, o centro. O centro de que, galerinha, ó? Da vida. Que vida é essa, Eliseu, professor Eliseu? Que vida é essa que eu também queria? Galerinha, coisa boa é a pessoa ter dinheiro para viajar, né? Então, você conhece muitos lugares legal, vida, ó, cultural. De onde é Eliseu? Do Ocidente, galerinha. Então, vejamos aqui o Ocidente. Então, percebam aí, galerinha, a minha ideia aí. Eu creio que vocês vão estar, então, tendo mais ou menos uma ideia bem aí do que é. Então, para vocês terem uma ideia, essa questão da efervescência que a Europa estava vivendo, por exemplo, Paris estava irradiando, galerinha, nas modas, nas ideias, nos costumes. E um detalhe, galerinha, as elites europeias,
e estadunidense procuravam seguir os padrões da capital francesa. Então, eu vou colocar bem aqui assim, ó, de outra cor. Então, percebam que, como eu falei, não é só Paris, né, é só a Europa que vai estar aqui querendo não, mas nós vamos ter, galerinha, também. Então, eu vou colocar bem aqui assim, ó, os Estados Unidos da América, porque eu estou abreviando pelo espaço do slide, galerinha. Então, vejam aqui, ó, os Estados Unidos, né, aqui, ó, é elite. Esta elite, tanto a elite europeia quanto a elite americana, ela vai querer também ostentar. Então, ela vai querer, ó, aqui, ó, procurava, o que, professor Eliseu, ó? Seguir, galerinha, seguir, ó, seguir os padrões, da capital, galerinha, ó, capital o que, professor? Espera que dê aqui, ó, capital francesa, galerinha, não sei se vai dar para me botar aqui, ó, francesa. Então, galerinha, percebam que a própria elite americana vai querer seguir também esta mesma ideia. Então, lá eu falei um pouquinho, lá eu vou no próximo slide eu vou botar para vocês terem uma ideia de qual foi esse período que a Europa vai ficar em paz desde a época que a Alemanha vai tornar-se país. Então, a Alemanha não deixou de se desenvolver naquele período. Então, galerinha, aqui tá uma ideia bem bacana, né? Quando falar por que usava esse termo La Belle Époque, bela época, porque foi uma época, galerinha, que a Europa não estava em conflito, o progresso estava acontecendo em vários países da Europa, a França vai tornar-se aí uma capital francesa, né? A capital francesa, Paris, o centro da moda cultural do Ocidente, e o pessoal, galerinha, vai ostentar a sua riqueza. Então, aqui, ó, essa elite, ó, esta elite urbana, galerinha, ela vai ostentar a sua riqueza em bares, né, no caso aqui de cafés, nos bailes, nos teatros e nos parques, galerinha. Vejam que esta elite vai ostentar. Vamos aí seguir porque o carro vai andando, galerinha. Percebam aqui, galerinha, ó, essas duas imagens. O verde não vai ficar legal para eu escrever. Eu estarei, eu acho que finalizando nessa parte, porque o slide não vai ficar muito longo. Mas vamos bem aqui, ó. Esta imagem bem aqui se refere à França. Isso aqui é até do livro do novo, né? O novo livro aí dos historiadores da moderna. Mas tem também essa imagem na internet para representar aqui, né, a Inglaterra, ó. Então, galerinha, o que vocês percebem? Isso aqui, percebam que são as caveiras, né? Então, essas nações, elas não se importavam em matar para conquistar. Para vocês terem uma ideia que mesmo a Europa está vivendo, né, podemos dizer assim, essa questão aí de progresso, mas quem vai pagar o pato são as outras nações que não tinham poder militar para podemos assim, seguir, né? Então, galerinha, para a gente estar concluindo essa primeira aula aqui, ó. Então, galerinha, se vocês perceberem, por exemplo, a Europa, olha aqui, ó, a Europa vai ficar em paz, entre aspas, né? Em paz de 1871 a 1914. Então, a Primeira Guerra Mundial começa aqui em 1914. Mas por que, professor? Estava falando de 1871. Se vocês perceberem, nós vamos ter a guerra. Olha aí, ó. A Guerra Franco-Prussiana, né? Que vai ser entre a Prússia, aqui não tem acento, prussiana,
Deixa eu apagar bem ali, viu? Só se fosse o nome Prússia que teria esse acento aqui. Galera, então, se você perceber, a Europa vai estar, podemos dizer assim, em paz até esta data aqui, ó, até de 1871 até 1871 até 1914, né? Que vai ser o período que vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Então, se você perceber, galerinha, nesse período, a Europa vai estar em paz, por isso que ela vai ser conhecida como La Belle Époque, viu? Esse período aí, porque além de ser uma bela época, aqui nós vamos ter o desenvolvimento, né? O desenvolvimento, a elite vai ostentar, né? Ostentar sua riqueza, frequentar bailes, frequentar cafés, parques. Então, aí tem uma gama do que vocês podem imaginar que a Europa em si vai fazer. Galerinha, aqui então, esse primeiro detalhamento, né, para vocês terem uma ideia, nós falamos na primeira parte aí do uso de animais, qual é as nações aí que vão usar. Então aqui tá uma ideia bem bacana, galerinha, que eu creio que vocês vão ter muitas ideias aí, e qualquer dúvida, qualquer comentário, ajude lá, vocês podem estar fazendo qualquer pergunta, qualquer comentário sobre essa aula, eu estarei lá à disposição para tirar dúvida não só dos meus alunos, mas de qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais. Galerinha, papoca o dedo aí nesse like, compartilha e é nóis! Não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like, galerinha, isso muito vai me ajudar muito. Então fiquem com Deus e fui!